Então, antes de iniciar, eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todas aqui nesse fim de tarde. É com grande satisfação que eu apresento a doutora Janine Dias. A doutora Janine é formada em medicina pela Unifenas, ela tem residência em clínica médica, atualmente atua na rede de atenção primária de Ouro Preto, atua em consultório como nutróloga, é estudante de mestrado do Programa de Ciências Biológicas daqui da UFOP, e também no seu mestrado trouxe uma contribuição muito significativa no enfrentamento do pós-Covid. Então, eu tenho uma grande satisfação de contar com a doutora Janine nessa tarde de hoje, que vai nos trazer, certamente, aspectos bastante interessantes dessa nossa fase de vida. Então, passo a palavra, então, à doutora Janine. Boa tarde a todos, tudo bem? Olha isso, mãe. Como é que vocês estão? Só um momento. Juju, por favor. De vez em quando pode ser que tenha alguns gritos aí, hein? É com grande satisfação que eu aceitei esse convite, né? Ainda mais partindo da professora Renata, quem eu tenho grande admiração. Então, vamos lá, vou tentar sanar algumas dúvidas. Eu acho que também da gente ter um bate-papo e tirar do modo descontraído, até para vocês entenderem o que acontece com vocês mesmos, com o corpo, depois de uma certa idade. Então, vamos lá. Tá todo mundo vendo o slide? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Então eu sou médica, atualmente trabalho aí no consultório, né, com uma visão integrativa da medicina e tenho uma formação em nutrologia. Já trabalhei anos em hospital, mas hoje em dia praticamente 7 anos que eu estou praticamente no consultório. E com o Covid eu fui ajudar aí na linha de frente e por isso surgiu esse projeto do pós-Covid, né? Então, vamos lá, falar um pouco de alimentação na menopausa. Então, eu acho que antes de tudo, assim, de falar da alimentação, primeiro entender um pouco de menopausa. Quem participou aí do primeiro dia, acho que já deve estar craque nisso, né? Mas a menopausa, na verdade, é quando cessa a menstruação, ou seja, a mulher para de menstruar, né? E com isso, porque a função ovariana, ou seja, ela não tem mais aquela ovulação, aquele ciclo menstrual todo, e com isso ela para de ovular. Isso quer dizer que acabam os hormônios. Então, em média, hoje, segundo esse autor, em 2015, é em torno de 51, 52 anos. Então, se a expectativa de vida a gente sabe que é muito maior hoje em dia, então muitas mulheres continuam vivendo muito depois da menopausa, né? Então, como é que será a qualidade de vida dessa mulher? O que acontece, né? Já que não sei qual que é a experiência suas, os relatos às vezes não é um período muito bom que as mulheres passam, né? Com muitos sintomas, muda muito a vida. Então, é isso que a gente está tentando resolver aqui. Então, assim, alguns sintomas aqui perimenopausa, ou seja, antes dessa menstruação parar totalmente, que aí às vezes começa com uma menstruação irregular, ou então com um fluxo muito intenso, e aí depois de repente essa menstruação para e a mulher perde a vitalidade, aquela pele fosca, o cabelo tá fino, não consegue dormir mais, ou começa a dormir só à base de remédio, ou um sono que não é reparador. Começa com uma secura tanto nos olhos como vaginal, ou qualquer mucosa, né? E tem uma alteração grande de humor, uma sensação de fadiga mesmo descansando, né? Não consegue ter energia para desenvolver tudo que ela fazia antes. Uma perda da capacidade cognitiva, ou seja, de concentração, de produtividade, e começa a ganhar peso. Às vezes na balança ou não na balança, mas vai vestir roupa e vê que a roupa não tá caindo tão bem igual era, né? Muitas mulheres também começam a ter infecção urinária de repetição, às vezes candidíase ou alterações urinárias aí frequentes.
Além desses sintomas, a gente sabe que a menopausa traz alguns sintomas e complicações em órgãos-alvos mesmo. Então, essa irritabilidade, essa mudança de humor, realmente acontece alterações de hormônios, né, que modulam o sistema nervoso central, alterações no intestino. Muitas mulheres falam, estou com o intestino preguiçoso igual eu estava grávida, porque acaba que também é uma mudança hormonal, então começa a ficar mais constipada, né, ou seja, com o intestino preso, e com isso, a gente viu ontem, né, essa mudança de microbiota e essa relação íntima que tem do intestino com o cérebro. O cabelo começa a ficar muito fino, porque ele depende de hormônio, a perda da firmeza da pele, principalmente do seio, né, porque existe uma substituição da glândula mamária por gordura, o risco cardíaco que é aumentado por essa queda hormonal, a secura vaginal e com isso a dificuldade nas relações sexuais, nas questões íntimas e essas infecções recorrentes, até a perda de autoestima, às vezes, por causa dessa mudança total corporal, e a elasticidade da pele. Então, assim, se acontece isso tudo, por que isso acontece? Então, isso é esperado pelo envelhecimento, por causa dos níveis de estrógeno, né? Então, olha a bonequinha aí. Então, a mulher com 20 anos tem estrógeno, né? A bonequinha toda cheinha. Com 30, com 35, com 40 começa a cair um pouquinho, com 50, ó, já tá na metade, com 60 já tem as perninhas, 70, 80, o paciente praticamente não tem estrógeno. E acaba que o estrógeno é o hormônio principal produzido pelo ovário, que é aquela reserva ovariana que a gente conversou lá atrás, e acaba que ela tá exaurida. Então, por isso ela vai declinando assim. E isso a gente está falando de uma menopausa comum, né? Mas imagina uma mulher de 40 anos que por algum motivo tem que fazer esterectomia, ou seja, retirada do útero e dos 2 ovários. E de repente, pá, acabou o hormônio. E começa a ter isso, não gradualmente desse jeito, mas abruptamente. Às vezes, em um ano, a paciente começa a ter tudo. Então, também são pacientes que a gente tem que lembrar. Então, existem vários trabalhos na literatura, esse muito recente agora de maio de 2021, falando dessas questões do estrógeno, dessa baixa de estrógeno, dessa alteração da composição corporal da mulher e como mexe com tantas coisas. Então, o estrógeno, ele mexe com muita coisa. Então, vamos lá na primeira setinha. Na questão do fígado e do pâncreas, e com isso, na musculatura esquelética, ou seja, no músculo. Então, vocês vão ver para frente. Às vezes a mulher está com o mesmo peso, mas se a gente fizer uma avaliação mais a fundo, ela tem uma perda de musculatura e ganha gordura, mesmo às vezes sem alterar nada, continuando a praticar exercício físico, continuando a comer as mesmas coisas, né? Ela tem uma inflamação aí da gordura, por causa dessa questão do estrógeno, ela tem uma diminuição da termogênese, ou seja, da queima de gordura, e ela tem uma alteração hormonal aí no cérebro, principalmente no hipotálamo, então ela tem um aumento de apetite. A menopausa está ligada a isso por causa da falta do estrogênio. Então, o que acontece? Isso, cada dia que pesa, a balança não para. Ou então, eu vim aqui porque eu não estou conseguindo abotoar minhas calças mais, mas o peso da balança está a mesma coisa. Ou seja, essa troca da massa muscular magra pela gordura, pela falta do estrogênio. Então, esse processo é um processo fisiológico que a gente chama de sarcopenia, que acontece na menopausa. Então, vamos lá, a primeira curvinha aqui no gráfico é a gordura visceral, ou seja, que estão dentro dos órgãos, principalmente o fígado. Então, ela vai aumentando, independente dessa questão do estrógeno. Então, a menopausa está ligada a um ganho de gordura. Embaixo, essas duas figuras aí, peguei a perna da mulher e fiz um corte, e mostrei assim para vocês. Então, essa parte escura, bem no centro, é o osso, né? Depois a gente vê em volta o músculo, e
depois seria gordura. Então, essa é uma mulher, você vê que a espessura da perna é igual, mas como houve uma lipossubstituição, ou seja, uma diminuição da qualidade, tanto muscular, olha a segunda foto, como ela tá cheia de branquinho no meio, ou seja, gordura, e como tem muito mais gordura nessa segunda foto do que a primeira em relação à questão muscular, tá? Então, essa primeira foto é de uma mulher de 25 anos, e na segunda da mesma mulher com 60, né, uma mulher de 63 anos, comparativamente, aí o que acontece. Então, por que eu tô falando isso tudo? Para vocês entenderem o processo que provavelmente a maioria que está assistindo essa palestra está passando, e com isso a gente conseguir tratar estratégias para que vocês aproveitem essa fase da vida da melhor forma possível, né? Então, acaba que a menopausa, ela tá ligada a uma piora metabólica. Acaba que existe ativações de alguns genes e a gente tem uma célula dentro, né, dentro das células, existe uma organela que chama mitocôndria, que é esse desenho aqui, e ela é responsável pela geração de energia e por uma coisa que a gente chama de biogênese mitocondrial, ou seja, geração de energia, aquela termogênese que eu falei, ou seja, o gasto de energia basal que eu tenho para ficar só dormindo, respirando, mantendo os órgãos, ele cai na menopausa, por causa dessa questão da mitocôndria e por causa dessa questão do estrógeno e todas essas ligações que acontecem. Então, a paciente tem uma dificuldade de queima de gordura, ela tem uma dificuldade de oxidação disso, né, de quebra, e por isso essa facilidade do acúmulo. Então, a mulher também, às vezes, que tem o corpo tipo pera, né, ou seja, cintura, curvas, às vezes engorda, mas deposita só uma gordura no quadril, de repente, essa mulher começa a ver aquela história da calça, né, que tá depositando gordura só na barriga e que a calça não fecha. Então, de pera, ela passou a maçã, por causa dessas alterações que eu falei rapidamente aí, da questão hormonal e celular. Então, as mudanças corporais, que acabam que alteram essa questão da deposição de gordura, principalmente por essa perda de músculo e ganho de gordura, isso por esse processo aí fisiológico, né? O desenvolvimento de uma resistência insulínica, o que é isso? Então, a mulher começa a ter perda, diminuição, até esse estrogênio ficar bem baixinho, e com isso ela tem aquela alteração lá, o fígado fica gorduroso, o pâncreas não consegue tão bem produzir insulina, ou produz muita insulina, e essa insulina não conversa tão bem com a glicose, então a glicose está normal, mas a insulina está alta, e com isso configura esse quadro de resistência insulínica. Isso tudo vai dificultando a mulher a emagrecer e cada vez vai fazendo com que ela ganhe mais peso. Ainda mais se ela está numa alimentação desequilibrada, em modos de vida desequilibrados. E também a gente tem uma diminuição da ativação da lipase lipoproteica. O que é? A lipase é a enzima que quebra gordura. E ela já está pouco ativada na menopausa, ela vai caindo a ativação. Então, o que a gente faz para ativar essa lipase? Comendo bem, nós vamos ver para frente, mas uma das coisas é o aumento da proteína, e a gente vê que a mulher, na maioria das vezes, com o passar do tempo, o que ela vai fazendo? Ela vai comendo mais carboidrato, né, pão, massa, ou legume, ou fruta, ou o que seja, mas ela vai deixando a carne, ou as proteínas magras que seja, vão diminuindo. E acaba que na menopausa a gente tem um aumento, quase 2 vezes mais, a mulher precisa de mais proteína. Então, na maioria das vezes, isso resolve muito dos problemas, tá? Então, vamos lá. E agora? Então, eu tô falando só coisa ruim, né? Que tá acontecendo na menopausa. E agora? Nós vamos arrancar os cabelos, o que nós vamos fazer? Na verdade, não, né? Então, eu acho que a gente tem que entender por que acontece isso, e aí a gente entendendo o problema, a gente consegue traçar uma solução que acaba que é individual, mas estou falando no geral aqui, que eu acho que vai abranger a maioria das mulheres. Então, assim, a mudança de hábito é muito importante, né? E como a menopausa traz uma piora da saúde emocional, tanto por essa mudança de microbiota intestinal, como por esse eixo intestino-cérebro que eu mostrei, por essas mudanças de
de pulsação dos hormônios mesmo. Então, a saúde emocional e mental precisa ser mantida de algum modo, né? Que seja com apoio psicológico para entender essa mudança do corpo e aceitar essas fases da vida, que seja com prática de yoga, que tem até um programa dentro da UFOP com vários estudos mostrando como isso melhora. Então, assim, que seja com meditação, né, que seja a busca da fé, que hoje é muito provado isso, a prática da atividade física regular, então hoje se preconiza pelo menos 150 minutos de prática física regular por semana. Durante a pandemia, existiu até um trabalho preconizando 300 minutos, tamanha perda de qualidade de vida que aconteceu, né, durante a pandemia. Uma alimentação balanceada, que eu vou falar mais para frente, ou seja, comida de verdade. Então, a gente sempre fala, você vai abrir um pacote, imagina, um pacote que é uma comida que foi processada, que tem um tempo de embalagem de mais de 1 ano para ficar na maioria da prateleira, tem sal, que é conservante, que tem aditivo químico. Então, desembalar menos, e descascar mais, ou seja, comida fresca, de verdade, alimento mesmo, a gente fala, igual os antepassados comiam, né, de preferência, se a gente pudesse plantar para comer, ia ser bom, às vezes não é possível, mas só de comer comida de verdade, isso já muda muito, né, adequar a alimentação de acordo com a nova condição. Então, vejo que a maioria dos pacientes chegam e querem comer do mesmo jeito que comiam quando tinham 20 anos, 30 anos. E assim, vocês viram que, de acordo com essa mudança hormonal, né, com a mudança, acaba que a mudança, a condição física e o tipo de nutriente muda. Então, muita atenção a essas questões da proteína, né? Então, a mulher, geralmente, ela precisa de 0,8 gramas a 1 grama de proteína por quilo de peso, e na menopausa a gente fala em torno de 1,5 grama, ou até 2, dependendo da prática da atividade física ou do dia a dia da mulher. Então, vê como isso aumenta, praticamente 2 vezes mais mesmo, tá? Então, essa proteína aumentada, ela já faz ativar aquela lipase, ou seja, a enzima que quebra gordura. Isso já melhora muito as coisas, né? A alimentação balanceada também, né? Quando você escolhe a refeição e tem lá proteína com carboidrato, né? Uma refeição composta desses nutrientes que eu vou falar, isso também você muda a carga glicêmica da refeição. O que é isso? Você come, e isso que você come não libera tanto açúcar, tanta insulina, que é aquela questão da resistência insulínica que a gente conversou. Então, uma coisa vai compensar na outra com essa mudança para compensar essa falta desse hormônio, essas questões todas, tá? Então, a gente vê que são pilares, não adianta só comer bem, precisa dormir bem, precisa estar equilibrado emocionalmente, a prática de atividade física é muito importante, e a alimentação também, né? Então, vamos lá, vamos falar de comida, né? Então, os macronutrientes que a gente divide, que são carboidratos. Então, às vezes eu pergunto o que é carboidrato, a maioria das pessoas fala pão, macarrão, biscoito. Sim, são carboidratos, mas carboidrato também entra fruta, entra batata, entra legume, né? Eles também são fontes de carboidratos. Por exemplo, os cereais, por exemplo, a aveia, quinoa, o amaranto, também são carboidratos. Eles também têm proteína, mas também são carboidratos, né? Os lipídios, que são as gorduras, e aí eu friso, vou voltar um pouco, carboidrato, eu quero frisar os carboidratos bons. O que a gente fala? O carboidrato integral, ou os carboidratos de legume e fruta, que a gente precisa aumentar nesse período, e a gente pede o paciente para diminuir o carboidrato simples, ou seja, tudo que tem farinha branca, que tem farinha de trigo. Então, isso às vezes já melhora 1000%, aquela questão da insulina, da resistência insulínica e da questão da deposição de gordura. Os lipídios, que são as gorduras. Então, doutora, a gente está mandando comer gordura. Não, a gente pede para comer gordura boa, né? Gordura boa, ou seja, um azeite de boa qualidade, que é geralmente um azeite extra virgem, que aí atrás a gente olha a acidez, que tem que ser menor que 0,2, que está ligado à melhora do HDL, que é o colesterol bom, um peixe,
as castanhas, o abacate, e isso tem que ser dosado individualmente, né? E as proteínas, de preferência magra. E aqui eu ressalto os ovos, que são muito importantes nessa fase, a carne em si, que a gente nunca esquece como fonte proteica, mas, ó, as sementes são fontes de proteína, semente de abóbora, semente de girassol, né, as castanhas, e aí eu destaco as mais proteicas, o amendoim e a amêndoa, os cereais que eu falei aí, por exemplo, a quinoa, o amaranto, e as leguminosas. Quais são essas classes? Do feijão, que a gente lembra só dele, mas ele é o menos proteico da classe, ou seja, a gente tem lentilha, tem grão de bico, né, tem a soja, tem a ervilha, então a gente precisa lembrar dessas proteínas, né, proteínas magras, de boa qualidade, para conseguir equilibrar. E os micronutrientes, que a gente não pode esquecer da água, porque 65% da gente é água, né, então não tem como o metabolismo ciclar se a gente não tem uma água adequada. As vitaminas, que a gente precisa numa quantidade maior nessa faixa, né, da menopausa. Então, se isso não vier de aumento de legume, de fruta, como é que a gente vai fechar a conta da vitamina? E às vezes tomar uma cápsula, às vezes pode até tomar, mas você tem que estar fazendo o básico. Suplementação vem além do que você já está comendo. E os minerais, aí eu vou destacar o zinco, né, o ferro, e o cobre, né, que são muito importantes, o cálcio, então, que às vezes precisam muito de suplementação, mas também às vezes precisa ter um básico na alimentação, certo? Junto com essa questão da alimentação e dessa divisão, o que eu acho importante saber, o que a gente coloca no prato. Então, se a gente acorda de manhã e come café com biscoito, o corpo modula os hormônios e o dia de um jeito. Libera muito açúcar logo cedo, se o paciente não estiver dormindo direito, ainda mais que está na menopausa, está tendo calorão à noite, já acorda com cortisol alto, aí você come desse jeito, insulina, ou seja, um hormônio que libera muito açúcar, e com isso, o dia inteiro, às vezes, o corpo vai sugando energia, vitamina e mineral. E é completamente diferente quando você faz uma refeição equilibrada, que tenha carboidrato, lipídio, proteína, água, mineral, vitamina, completamente equilibrado em todo o prato. Então, pense nisso, toda refeição tem que ter isso tudo. Então, de manhã eu vou comer pão, eu vou comer um ovo mexido, eu vou comer uma fruta, eu vou colocar semente, né? Vou colocar o café, mas vou comer sem açúcar, né? Então, abusar aí das sementes, né? Chia, linhaça, quantas coisas a gente tem. Então, isso sim, isso é um prato colorido e nutritivo para a mulher da menopausa. E, assim, tenho certeza que provavelmente 90% dos sintomas vão melhorar, né? E aí, o corpo funcionando bem, o peso é reflexo disso, né? Não é o contrário. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, eu vou destacar algumas coisas aqui que eu acho importantes. Então, as frutas secas e as sementes, por quê? Nessa fase a gente precisa de mais quantidade de fósforo e de magnésio, né? Já viu que a mulher na menopausa, às vezes ela começa a comer doce, um pouco às vezes é deficiência desses minerais, às vezes é um pouco de deficiência de ferro, às vezes é deficiência até de fibra, porque está comendo menos legume vegetal, às vezes é deficiência do triptofano, que é um aminoácido importante para abrir a via da serotonina, que ajuda no sono e ajuda na regulação do humor. Então, é muito importante que a mulher consiga comer fruta seca e semente. Não precisa ser todas, ela pode variar por semana, e nem é uma quantidade grande, às vezes são duas, né? A quantidade de castanhas, às vezes são duas, a fruta seca, às vezes uma, duas. Então, aí você pode variar aí de acordo com a época também, isso é legal. Os vegetais crus e frescos. É muito importante para o funcionamento intestinal e até absorção diferente das vitaminas que a gente consuma vegetal cru, fresco, não pode ser tudo cozido sempre, né? Então, às vezes precisa ser uma cenoura ralada, às vezes um suco verde, não só a couve refogada. E então é importante essa variabilidade. Então eu falo, o prato tem que ser colorido. Tem que ter um negócio laranja, tem que ter um negócio vermelho, tem que ter um negócio verde, tem que ter folha.
porque os vegetais verdes escuros são muito importantes, são fontes de cálcio, são fontes de complexo B, né, que são muito importantes para essa mulher, principalmente para a gente manter a musculatura. E os vegetais crucíferos, quando a gente fala isso, é couve-flor, o brócolis, né, repolho, que são vegetais também muito importantes nessa faixa. Então, vamos lá. A linhaça, que eu acho que todo mundo escuta bem, e aí eu devia ter colocado a chia aqui também, que é importante. Todo mundo lembra do ômega 3 do peixe, mas a gente tem o ômega 3 da linhaça e da chia, que também podem ser consumidos, às vezes são de fácil acesso. Beleza? É sempre interessante que a gente consuma as sementes assim, inteiras, ou então que você bata e consuma na hora, ou às vezes dore um pouco para ela liberar o óleo dentro, mas nunca a farinha, né? Porque acaba que a gente, por exposição da luz, perde um pouco essa concentração do ômega, por exemplo, que nós estamos falando. Combinado? A aveia, que também é uma coisa super acessível, tem até em supermercado, nada muito difícil, como os outros cereais que eu citei, e a aveia é riquíssima em triptofano. O triptofano é um aminoácido muito importante para abrir a linha da serotonina, e a serotonina é o hormônio que deixa a gente relaxado, tranquilo, feliz, e ela tem uma relação muito importante com o intestino. Então, se a gente abre, né, essa via triptofano, serotonina, provavelmente a gente também vai melhorar a via da melatonina para ter um sono equilibrado. E essa via está desequilibrada por causa da questão da menopausa, dessa mudança intestinal, dessa mudança de humor. Então, a aveia é um alimento riquíssimo que a gente precisa colocar na nossa alimentação, né? Às vezes começar o dia com a aveia é legal, às vezes no meio da tarde comer aveia também é legal, tá? Então, fica essa dica aí. A soja e o tofu, então ela é rica em fitoestrogênio. Hoje em dia, já teve um tempo na medicina que a soja era proscrita por essas questões, hoje em dia não mais, né? Então, pode-se consumir soja um pouco todo dia nessa fase, não tem problema. O problema são as sojas industrializadas, ou seja, aqueles leites de soja, porque aí tem a questão da embalagem, né, do aditivo químico, e aquilo tem são reconstituídos, então a quantidade proteica ali da soja é muito pouca. Por exemplo, o tofu, que é a soja purificada, né, que é aquele queijo, ou o miso, que é uma pasta de soja, que você pode usar até para temperar as coisas, são as sojas mais puras, né? Porque assim, na forma de grão, é mais difícil da gente achar aqui, tá bom? O cacau, que eu não posso deixar de falar, então, só que a mulher tem um aumento do risco cardíaco, né? Cardiovascular, ou seja, a mulher na menopausa aumenta a chance de ter infarto. Então, o cacau a gente sabe que é um fator de proteção para esse coração. Por quê? O cacau perto de 100%, né, principalmente, a gente sabe que é um dos alimentos ricos em antocianina, antioxidantes. Então, a gente vê que quem consome cacau frequente, né, quando eu falo frequente, é coisa de 5 gramas, um tabletinho, né, ou uma colherzinha. Então, perto de 100%. A gente vê que tem uma melhora do HDL, ou seja, daquele colesterol bom. Então, pelo menos acima de 70%. Então, se você não come nada, só come ao leite ou muito doce, começa a comer 70% e vai aumentando. Mas é um bom hábito de se comer todo dia o cacau, né? Por essas questões. As especiarias que a gente não pode deixar de falar. Então, que a gente pode usar essa especiaria num shot de manhã, ou seja, acordei, estou em jejum e vou colocar uma água com limão e vou colocar um pouco de cúrcuma, ou de noz moscada, ou de canela, ou de anis estrelado, ou de ginseng. E com isso eu vou tomar aquilo de jejum e o corpo vai absorver aquilo praticamente 100%, porque eu estou preparado para isso. Eu vou dar um tempinho e depois vou tomar meu café. E a gente pode variar essas especiarias de acordo com o dia, ou pode juntar duas. Então, ou pode usar na forma de chá ao longo do dia, ou pode usar com fruta, do jeito que quiser, né? Mas assim, são especiarias de fácil acesso que a gente pode introduzir na nossa alimentação. As proteínas magras, que eu volto a frisar, que a gente, na menopausa, tem uma
um acréscimo aí da necessidade, então chega a 2 vezes mais, e mesmo que o paciente, às vezes, né, que a mulher coma ovo de manhã, coma carne na hora do almoço, e às vezes no jantar, é muito difícil, às vezes, ela fechar a quantidade proteica. Então, vamos lá, ó, se uma mulher tem 60 quilos, e aí se ela precisa, vamos colocar 1,5 grama, então ela precisa de 90 gramas de proteína. Então, se ela come 2 ovos de manhã, aí vamos colocar que vão dar umas 12 gramas de proteína. Se ela come um bife, igual é a palma da mão, na hora do almoço e do jantar, vou colocar que tem mais 20 gramas de proteína. E mesmo que ela coma uma porção generosa de castanha, né, e que coma feijão e tudo, por mais que eu jogue aí que dê 50 gramas de proteína, de 50 para 90, dá muita diferença. Dá muita diferença. Então, com isso a gente vai, naquele ciclo que a gente vai conversando. Então, precisa ter ajuda especializada ou que alguém que te oriente para poder fechar essa conta. Né? Lógico que eu estou falando aqui da maioria da população, né? Tem gente que às vezes precisa de uma quantidade menor, mas isso vai muito de absorção, de como esse intestino tá, né? E tudo mais, mas atentem a isso. Eu não podia deixar de falar os chás também, que eu acho que é uma prática muito aqui da região, e é uma prática muito saudável, né? Hoje eu preconizo muito tomar chá no consultório. Existem várias práticas, assim, que quem toma chá todo dia, isso ajuda, né? Manter peso, várias coisas. E esses chás, por exemplo, de sálvia, de folha de amora, de dente de leão, de regaliz, de rabo de leão, o chá verde, são espetaculares para controle, né, da menopausa, dos mais diversos sintomas. Eu não estou entrando aqui em sintomas, né, mas de um modo geral. Então, viu que são coisas, às vezes, fáceis, a gente, às vezes, não precisa ter acesso à loja, às coisas industrializadas, né, e, na verdade, não, na verdade, para comer comida de verdade, o que tem em casa, da estação, e a gente conseguir ajustar isso como um todo. Alguns suplementos também, você já deve ter ouvido falar, então a maca peruana, que é um suplemento aí que entra com tudo para melhora desse estrógeno, que eu falei várias vezes que vem caindo. O Vitex Agnus Castus, que também ajuda muito, às vezes a mulher no início da menopausa, ou às vezes até quando ela tem uma alteração de prolactina, de progesterona, ou seja, outros hormônios, né? E o Black Cohosh, que é a Sinusifuga, que ajuda muito nos calores, né? Então, assim, não adianta também sair tomando tudo, né? Precisa ter auxílio médico, mas, assim, existe muita coisa legal para tudo, né? Não quer dizer que todo mundo tem que fazer reposição hormonal, mas você consegue mudar a sua alimentação e conseguir ter bons sintomas. Então, o certo é que todo mundo, antes da menopausa, ouvisse isso tudo, para que a mulher entrasse na menopausa dentro do peso, com tudo ajustado, com massa muscular boa, mas acaba que, às vezes, não é assim. Mas a gente também não tem que desesperar e a gente tem que se autoconhecer, saber que tem as coisas e correr atrás do prejuízo, né? A gente não pode perder em qualidade de vida, não tem porquê, né? Porque é uma época linda, que a mulher às vezes está realizada e quer viver a vida, e aí tá passando mal, perdendo qualidade de vida, não pode ser assim. Então, a qualidade de vida começa no intestino. Então, ontem, a palestra brilhante aí da Renata sobre a microbiota, o intestino, o que a gente come e como isso é importante. E hoje a gente fala que o intestino é o segundo cérebro. Por quê? Dependendo do que a gente come, que é a vida que a gente leva, a gente tem a flora intestinal, a microbiota, de acordo com isso. Então, ela pode ser não saudável ou saudável, depende do que você ingere, né? Tá nas suas mãos. Por mais que você tome um lactobacilo, né? O outro tome um remédio, não quer dizer que você tome lactobacilo que sua flora tá boa. Porque a gente sabe que a flora intestinal tem muito mais a ver com a qualidade alimentar, cru, alimentos de boa procedência, né? Menos industrializados, comida de verdade, é isso que faz. E com isso, a gente molda essa flora intestinal, e isso tem hoje tudo a ver com a imunidade, né? Que tanto se falou aí nesse período de pandemia. Então, assim, acho que a gente sempre pode melhorar, mesmo quem come bem, né? Então, assim, sempre pode melhorar,
colocar uma coisinha diferente, isso é tudo, é um carinho que você faz em você todo dia, né? E a gente precisa disso, de um autocuidado, a gente precisa gostar, cuidar da gente, até para a gente conseguir viver bem com o outro, né? Então, a gente precisa dessa vida nutritiva, tá? Então, nunca se esqueçam disso, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se você está comendo aqui, ó, tudo está entrando, não pensa que vai sair no cocô e tá tudo bem, não. Isso muda tanta coisa, né? E isso tem tudo a ver com a relação do humor, a mulher na menopausa, com essa questão do ganho de gordura, dos estímulos, né, de serotonina que eu falei tanto. Então, ó, o cérebrozinho todo de crucíferos aqui, ó, de brócolis, folha verde, as frutas vermelhas que são muito importantes, e o outro, ó, só industrializado, tá processado, e aí eu tenho certeza que essa mulher aí do cérebro de sorvete, com certeza, deve estar super mal-humorada, né? E a outra pode estar até com algum sintoma, mas está conseguindo se ajustar e modular isso, né? Então, nunca se esqueçam disso, porque o nosso intestino, 90% dele é produtor de serotonina. Então, a gente precisa que ele esteja saudável. Então, a gente é o que come, a gente é o que digere, que a gente depende dessas bactérias do que a gente está colocando para dentro, né? Não só para dentro de comida, mas também do que a gente vê, do que a gente vive, das relações que a gente alimenta, né? Do que a gente conversa, né? Então, vamos ter gratidão às coisas, né? Falar de coisas boas, né? Conversar coisas boas. Chega de... A gente não pode só conversar coisa ruim, né? Então, é isso. Então, espero que o intestino de vocês tenha só coisa boa, tá? Para dar tudo certo, que vocês vivam essa fase de menopausa feliz, tá bom? Muito obrigada.